Atos dos Apóstolos, capítulo 11, nós vamos olhar hoje a partir do verso 19, meus irmãos. A sequência é o nosso estudo, né? Aquilo que nós temos lido sobre a igreja ao longo desses dias aí. Eu vou convidá-los aí para nós lermos a partir do verso 19. Acharam? Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então está aí, gente, o texto dessa noite. É o objetivo da gente agora ver essa perícope no nosso estudo. A partir de aqui, desse tempo, né, desse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver aqui a nossa divisão do estudo. Nós precisamos entender e colocar aqui a ocasião em que isso foi escrito. Nós já vimos aqui que Lucas, ele nos mostrou como a igreja de origem gentia, ela se formou ali na cidade de Cesareia pela conversão do Cornélio, né? Que, com seus ali reunidos, tiveram a visita de Pedro e ali o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Agora, Lucas ele passa a mostrar como uma igreja semelhante, ela começa a se formar nos moldes daquela que a gente viu ali no capítulo anterior, agora na cidade de Antioquia. E essa igreja ela tem uma relevância muito grande para a vida do cristianismo. Não só pelo que o texto nos mostra aqui, onde essa designação, esse nome cristão, ele é apresentado a partir daquela cidade, mas nós veremos aqui como que essa igreja foi usada por Deus para levar o evangelho para o mundo inteiro. Embora a igreja tenha nascido em Jerusalém e ela tenha sido estabelecida ali pelos apóstolos e judeus, é a igreja de Antioquia que, através dos seus esforços missionários, ajuda a espalhar, a disseminar o evangelho pelo mundo inteiro e chegar até nós. É curioso nós percebermos isso porque essa iniciativa de evangelizar o mundo, ela começa a ser vista a partir desses irmãos ali em Antioquia, né? E quando nós olhamos para um texto como esse, nós ficamos felizes porque nossa história está aqui, não é verdade? Nossa história está aqui. Eu disse para os irmãos na última quarta-feira que nós estivemos aqui estudando, que esse versículo aqui, ou melhor, essa perícope que nós estamos lendo aqui e vamos meditar nessa noite, ela é uma espécie de continuação daquilo que nós já havíamos visto lá atrás. Se os irmãos olharem no capítulo 8, voltarem um pouquinho no estudo, no versículo 4, nós vamos ler as seguintes palavras aqui, Atos 8, 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Se os irmãos se lembram aqui do contexto, a igreja começou a passar por uma grande perseguição com a morte de Estevão, lembra? E Paulo, então, começa a perseguir a igreja e levanta-se ali em Jerusalém uma grande perseguição contra os crentes. E de maneira que os cristãos de origem gentia, que eram judeus, na verdade, né? Eram judeus que foram helenizados, foram inseridos na cultura helênica ou a cultura grega daquela época.
eram judeus que moravam em diversas partes do Império e, nesses lugares, eles acabaram absorvendo a cultura local. Falavam grego e lidavam com esses costumes assim. Já os judeus de Jerusalém eram os judeus mais raiz, né? Mais ortodoxos, mais firmes, mais conservadores, assim. E parece-nos que são esses judeus helenistas que se converteram que, de alguma forma, com a perseguição, eles se espalham. Eles saem de Jerusalém. A gente viu lá que só ficam só os apóstolos, né, em Jerusalém. Os demais se espalham pelo mundo inteiro e tudo isso por causa da perseguição. Parece que Lucas ele está progredindo aqui na sua narrativa, na sua história que ele está contando, retomando o nosso pensamento ao versículo 4 aqui, do capítulo 8. É uma história que dá-nos a impressão de que ela corre em paralelo com tudo aquilo que a gente já viu acontecer nos capítulos anteriores. Como se Lucas estivesse voltando da cena, né? Voltando lá atrás e recontando a história, agora em paralelo, a partir de um outro ponto de vista. E isso é visto, queridos, na forma como o próprio verso introdutório aí, o versículo 19, né? Ele é construído de uma tal forma, na sua gramática, que leva-nos a compreender que Lucas está relacionando aqui esses dois eventos. Ele está relacionando o que está acontecendo com a igreja judaica, que compreende os judeus, agora com aquela igreja que está sendo formada num ambiente diferente do judaico, lá em Antioquia. Então, nós vimos como que Pedro ele viajou visitando as igrejas, consultando lá os irmãos e levando, né, a orientação apostólica para os irmãos, e todo o desdobramento que se deu ali nessa viagem de supervisão, que resultou na conversão de Cornélio e da fundação de uma igreja em Cesareia. Uma igreja que nasce com um caráter gentio. É uma igreja cristã, mas os membros dessa congregação são gentios, na sua totalidade. Todos, não há judeu ali, né? Todos são gentios, são de fala grega, de origem grega. E, paralelo a isso, Lucas vai nos mostrar que está acontecendo também o mesmo movimento do Senhor, que é o Senhor da igreja, que controla a expansão do Evangelho, por um outro campo. Houve os esforços de Pedro, ali na região, aí, nos limites de Israel, e agora está correndo em paralelo um outro esforço missionário, que compreende aqui a igreja de Antioquia. Na versão que eu li aqui para os irmãos, que é a Nova Almeida, né? Deixa eu voltar aqui para o meu texto. Irmãos, hoje eu estou sem voz. Então, se eu tiver que parar de repente, os irmãos entendam que eu tenho uma crise de tosse terrível. Não estou conseguindo falar por muito tempo. Mas olha só, no verso 19, na versão Nova Almeida, ele começa assim: os que foram dispersos. Alguém tem uma versão diferente aí? Tem alguém aí com uma versão diferente? Que possa ler? Está tudo igual, vocês estão lendo igual. Estão lendo igual? Nossa. Mas aqui no sistema aqui tem... Então, tem um então aí, não tem? Tem um então aí. Tem mais aí? Mais alguma? Na NVI, os que tinham sido, né? Então, assim, na versão, na NVI e aqui na NAA, a gente vê uma omissão aqui de uma partícula que aparece no texto original e uma conjunção que deixa aí essa expressão meio limitada na sua construção, né? Então, esse então ele tem o objetivo de conectar uma ideia, né? Eu gosto muito da versão, a NVT ela tem uma versão legal sobre isso, eu só não sei se eu vou conseguir achar aqui. Tem essa NVT aí? Você tem? Eu estava com a NVT aqui, mas eu não sei o que houve com as minhas versões que sumiram aqui. Na tela
De repente, está aí na tela? Enquanto isso, está aí, ó. O Otávio me salvou aí, né? Enquanto isso, qual é a ideia que a gente tem ao olharmos para essa expressão? Essas duas partículas estão aí, tanto men quanto aum, são palavras gregas, que juntas elas formam essa ideia de algo que está vinculando uma realidade à outra. Então, a ideia é que, por um lado, Pedro está trabalhando sob a supervisão do Espírito Santo e agindo num campo, numa área, e enquanto isso está acontecendo, Deus, através do seu Santo Espírito, está atuando também através de outros nomes, de outras pessoas que são até anônimas para nós. O texto que a gente viu lá no verso 4, do capítulo 8, fala de judeus sendo dispersos, né, e indo pregar. Não tem nome dessas pessoas ali, né? E até aqui no nosso texto, a gente vê, por exemplo, se nós voltarmos aqui, no verso 19, ele vai dizer aqueles que foram dispersos, mas não dá um nome deles, né? Não tem um líder aqui, não tem uma figura principal. Então, esses que foram dispersos a partir da perseguição, eles se espalharam por onde? Fenícia, Chipre e Antioquia. A Fenícia, não sei se os irmãos estão habituados com a geografia, você está com a Bíblia aí, é só você abrir lá atrás, tem um monte de mapa lá, né? Como a gente não tem um gráfico aqui, mas se você achar lá a região da Fenícia, Tiros, aquela região ali que sobe para o Líbano, né, que hoje é conhecido como Líbano, essa é a região da Fenícia na Bíblia. Só você achar lá, pega o mapinha de Israel, você vai ver isso. Chipre é aquela ilha que tem ao lado, né, bem conhecida já a nossa aqui, dentro dos textos bíblicos, e Antioquia pertencia, na ocasião aqui, ela pertencia à Síria. Hoje faz parte da Turquia, né? Mas era uma das principais cidades do mundo antigo, bem povoada, bem importante, um pouco mais acima, né? Então, diante dessa perseguição que estava lá em Jerusalém, a igreja sobe, né? Eles vão subindo no mapinha, e eles vão, então, se espalhando por esses lugares aí, só que diz que eles não pregam a palavra para ninguém, senão para quem fosse judeu, tá certo? E aí, o texto vai nos mostrar que alguns que eram de Chipre e de Cirene. Chipre, a gente já sabe, Cirene é uma cidade hoje no norte da África, né? Eu esqueço, a gente não tem um mapinha aí para mostrar, né? Mas ela fica no norte da África, tá certo? Bem na região ali do mar Mediterrâneo. E são lugares distantes, mas lá existiam alguns judeus ali, né, que eram dessa localidade, que eram gregos, né, eram de fala grega, que foram também para Antioquia, e esses anunciavam para os gregos. E nós não devemos pensar grego aqui, gente, com aquele que nasceu na Grécia. Quem é o grego aqui? Vamos ver se você sabe. Quem é o grego aqui? Os helenizados. Quem não era judeu, no caso, né? Os helênicos. Aqueles que foram helenizados no período do Império Grego, né? O Alexandre o Grande, lembra que a gente tem estudado aí sobre ele? No nosso estudo de escatologia, temos falado um pouco sobre isso. Então, o objetivo dele era helenizar o mundo e espalhar a cultura grega para o mundo. Então, quem não fosse judeu era considerado grego, ok? Então, esses irmãos aqui lá de Chipre e Cirene, da cidade de Cirene, eles iam pregando também a palavra debaixo da perseguição, mas eles falavam, não era só para judeu não, falava para os gregos também, anunciava para os gentios, tá bom? Então, é esse o panorama, queridos, que Lucas está querendo nos trazer aqui. E uma das coisas que reforçam a ideia de que essa história está correndo em paralelo, porque quando a gente olha o texto aí na sua Bíblia, você pode ter a impressão de que é uma sequência cronológica, né? Pedro chegou lá em Jerusalém, contou a história toda para o pessoal, explicou tudo, e a partir daí esses eventos começam a se desenvolver. Mas me parece que não, queridos, porque até então
Lembremos que a igreja de Jerusalém nem sonhava com a possibilidade de uma igreja gentia. Tanto é que eles pedem explicações a Pedro, né? Que história é essa? E nós vamos ver aqui, já lemos, que essa mesma igreja enviou um dos seus membros para a cidade de Antioquia para ajudar a igreja naquele lugar. Então, como é que essa igreja poderia, então, estar já assimilando essa realidade de uma igreja não judaica, né? Formada por judeus? Não é possível. O que pode estar acontecendo aqui é o seguinte, irmãos. Provavelmente o que aconteceu foi o seguinte. Começou a perseguição em Jerusalém e a igreja se espalhou. Os discípulos ficam ali, os apóstolos ficam em Jerusalém, mas a igreja se espalha. E esse grupo que se espalha, eles começam a pregar o evangelho enquanto eles estão indo, fugindo, a judeus, e vão ganhando judeus. E há um grupo também que se espalha, mas anunciando não apenas a judeus, começam a pregar também para os gregos. Quando esse assunto chega em Jerusalém, lá depois, né, com Pedro, acontece lá o Pentecoste em Cesareia, né? E Pedro dá a explicação, a igreja entende que agora a porta aos gentios foi aberta e, tendo agora também ciência da igreja crescendo em Antioquia, qual é a posição que a igreja toma? Nós precisamos ajudar esses irmãos, ok? Nós precisamos dar um jeito de suprir essa igreja ali. Então, esse é o nosso contexto aqui. Ficou claro, gente? Quer falar? Eu creio que até porque, como o texto aqui colocou no versículo 21 aqui, eles perceberam que a mão do Senhor estava com aqueles irmãos, né? E eles perceberam que o próprio Deus estava agindo no meio dos não-judeus a favor da conversão deles, né? Uhum. Perceberam isso, né? A igreja, ela abriu seus horizontes, né? Abriu os horizontes da igreja, a igreja entendeu muito bem isso. Gente, eu fiz um esboço aqui do nosso estudo, para você que gosta de anotar, né? A gente sempre gosta de fazer um esbocinho para poder ajudar na compreensão, ficar mais didático, para os irmãos entenderem que com o esboço os irmãos já pegam direitinho como é que está acontecendo a coisa. Então, vamos lá assim. Eu botei o primeiro ponto aqui, a igreja proclama apesar da perseguição. Os versos 19 e 20. Nós vamos olhar isso aí, tá bom? A igreja proclama apesar da perseguição. Esse é o primeiro ponto que a gente vai estudar. Anotaram aí? Muito bem. Segundo, a igreja avança sob os cuidados do Senhor. Ela tem a mão do Senhor sobre ela, né? A igreja avança sob os cuidados do Senhor. Verso 21. Pegaram aí? O terceiro ponto aí, a gente vai ver agora. A igreja é fortalecida. E isso a gente vê nos versículos 22 ao 24. A igreja, ela é fortalecida. Deus enviou um fortalecimento para essa igreja, para nutri-la, ajudá-la na caminhada, né? A criança, quando nasce, ela precisa de cuidados. O bebê, né, precisa de cuidados. Não pode ser abandonada. Ela precisa ser cuidada. E Deus tem cuidado com os seus. E Ele providencia um meio dessa igreja ser fortalecida na fé. Anotaram? E o último ponto, a última divisão, a igreja é edificada sob os cuidados de líderes fiéis. A igreja é edificada sob os cuidados de líderes fiéis. Versos 25 e 26. Ok, irmãos? Pegaram aí? Anotaram? Podemos então olhar? Vamos começar aqui o nosso estudo, olhando aqui o primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? A igreja proclama apesar da perseguição. Ou seja, ela está avançando mesmo sob perseguição. E a perseguição a gente já sabe o que é, né? Você tem que ir para os irmãos, aquela que veio advinda da morte de Estevão
e as ações de Saulo contra a igreja, afligindo, assolando a igreja, a tal ponto que a igreja não resistiu ficar naquele lugar. E nós já vimos aqui que não é errado, irmãos, nós fugirmos sob perseguição. Porque se eu fugir, então eu vou estar negando a minha fé. Irmão, eu fujo, não sei você. Se você quiser ficar, fique, né? Mas se a perseguição está vindo, você tem que fugir. Jesus mesmo falou, quando vocês perseguirem numa cidade, corram para outra. Fujam. Não sejam idiotas, né? Não, eu sou um crente forte. Nada vai me deter. Sou blindado, nada me pega, nada me atinge. Eu sou espiritual, vou ficar aqui. Tá bom. A coisa mais sábia a se fazer, a não ser que Deus dê uma direção muito forte para que você se posicione diferente, mas a posição que nos é ordenada é essa, ó. Fuja, vai embora, não demole. Fala, irmão. Quer fugir, irmão? Não. Vamos lá. O senhor fala, ou seja, num caso de uma perseguição de morte mesmo, né? Uma ameaças A igreja está sendo atacada. Não algo velado, assim, para assustar, para tribular o cristão. Depende, né? Tem algumas ameaças que você tem que ficar meio atento, né? Mas aqui, no caso, era de fato uma sentença de morte se eles ficassem. Por isso que eles vão, né? Os únicos que ficam são os apóstolos. Por quê? Provavelmente porque a perseguição foi mais voltada para os helênicos, para os judeus de fala grega, porque eles já eram desprezados pelos judeus ortodoxos. Esse pessoal aí tem uma teologia meio complicada, meio capenga. E agora só está problematizando mais agora com o surgimento dessa seita dos nazarenos. Então, o problema é essa turma. Então, começaram a perseguir eles. E os apóstolos ficaram, claro, como bastiões, né, da igreja também, ficaram ali para dar apoio necessário. Fala. Os judeus, eles tinham, eu esqueci o nome jurídico que se dá, mas eles tinham como perseguir esses outros judeus pela sua própria lei, né? Uhum. Se falasse uma blasfêmia. Sim. Nesse caso, como eles perseguiriam os gentios que não eram judeus, os helenistas? Não, eles não eram gentios, eles eram judeus de fala grega, ok? Não só a fala, mas a cultura deles é grega. Então, a gente tem que separar as coisas. Uma coisa é você nascer em Jerusalém, Israel, ali, ser criado ali dentro dos moldes da cultura judaica, e outra coisa é você ser um judeu nascido, por exemplo, lá em Antioquia, ou lá em Cirene. Na época não tinha, né? Mas quer dizer, tinha, mas não, provavelmente só tinha os índios aqui, né? Mas você podia ser judeu da dispersão. Lembra da dispersão? Surgiu a partir do Império Babilônico, né? Quando eles foram para a Babilônia. Dali, muito judeu não voltou. E foram espalhados pelo mundo. Preferiram ficar lá. Não, vamos ficar aqui mesmo. Para que voltar, né? Mas eram judeus. Criam num único Deus. Mas assimilavam muito da cultura helênica, né? Então, falavam grego, não falavam hebraico, né? Ou aramaico, no caso, né? Eles não mantinham certas tradições. Então, o judeu mais raiz olhava para essa turma e falava assim, esse povo... E aí, com o advento da igreja, provavelmente associaram, isso é coisa de judeu helenista. E a perseguição talvez tenha sido dirigida mais a judeus helênicos. Mas eles podiam perseguir, que agora eu lembrei a palavra, eles estariam sobre essa jurisdição, né? Porque eu não consigo... Uma outra água para mim, por favor. Eu não entenderia, porque eu acho que eles não poderiam perseguir quem não fosse judeu, né? Se, salvo engano. Agora surgiu essa dúvida. Não, essa perseguição era só se a pessoa estivesse promovendo alguma confusão. Tanto é que Paulo, quando ele vê que ele vão pegar ele, fala, eu sou cidadão romano. Sou cidadão romano. Apelou para isso, né? Para não ser... A questão de fugir também entra isso, né? Você buscar os seus direitos sociais. É, isso aí. Você foge. Agora, o judeu, ele geralmente, quando envolvia alguém de fora, ele remetia isso a Roma. Reportava a Roma. Através dos soldados lá, o pessoal... Né? Então, geralmente era assim, né? Então, é meio complicado essa situação.
Mas pegaram aí, gente? Entenderam o que está acontecendo aqui? Deu para compreender? A igreja está debaixo dessa perseguição, a igreja está avançando sob perseguição, e é uma perseguição por parte dos judeus. Né? Obrigado. Tem que usar a água hoje igual um camelo, para evitar dar ruim. Senão a gente vai ter que interromper o estudo. Então, a igreja está sendo perseguida, e qual é a ideia aqui? Que mesmo debaixo de perseguição, essa igreja continua anunciando a palavra de Deus. Ela continua proclamando o evangelho, mesmo que de forma assim não compreendida plenamente, e aqui a gente remete àquela ideia que eu falei para vocês, que a história corre em paralelo. Porque se isso aqui acontece depois do relato de Pedro, esses irmãos aqui, eles teriam dificuldade de pregar para gentio? Os judeus teriam. Pedro chegou em Jerusalém e disse, não, Deus abriu a porta para os gentios. E quem sou eu para resistir? Agora os gentios estão dentro. Aí a igreja, então é isso? Tá bom, então vamos fugir lá para Antioquia. Só que fugindo para essas regiões da Fenícia, né, da Antioquia de Chipre, eles iam encontrando com pessoas no caminho. Encontraram com gentios, com não-judeus. Será que eles pregariam ou não pregariam para esses gentios? É lógico que pregariam, porque eles já estavam sabendo que Deus abriram a porta para os gentios. Mas o que está acontecendo aqui é que a igreja está evangelizando, anunciando, mas ela está anunciando de forma seletiva. Os judeus estão falando com quem? Só com judeu. É bom isso? É bom, né? Mas é a plenitude do evangelho? É esperado isso? Não, é esperado que você pregue para todo mundo, né? Que você anuncie para todos. Esses judeus aqui, lembremos que eles ainda não tinham a compreensão. Eles nem imaginavam que era para pregar para gentio. Eles estão fugindo da perseguição, mas mesmo debaixo de perseguição, eles querem pregar a palavra. Isso aqui, gente, nos mostra aqui algo muito importante, né? A nossa responsabilidade ultrapassa até mesmo o nosso conforto em determinadas situações. Porque esses homens estão fugindo, essas mulheres, irmãos estão fugindo. Imagine você fugir. Você não tem muito conforto, muita tranquilidade. Você está pensando só em salvar a sua própria vida. Você está tendo que lidar com problemas. De repente, minha vida mudou, da cabeça para baixo, mudou tudo, revirou tudo. Às vezes, irmãos aqui não conseguiram nem sair levando recursos suficientes para provisões para uma viagem, porque saem fugidos. E mesmo debaixo de tantas preocupações materiais, necessidades materiais, eles ainda se preocupam com o quê? Com a pregação do evangelho. Eles estão cheios de problemas, estão cheios de lutas, cheios de dificuldades, cabeça fervendo, onde eu vou morar? Vou comer o quê? Vamos para onde, meu Deus? Nosso mundo mudou, minha casa ficou lá, quem vai tomar conta da minha casa agora? Perdi tudo que eu tenho, minha vida mudou de uma hora para outra, meu emprego, meu trabalho, minha profissão, e agora? Mas esses homens, mesmo debaixo desse jugo tão pesado, essa luta tão intensa, eles estão preocupados com o quê? Com a obra do Senhor. Levar o evangelho. Estão pregando para judeus, mas porque eles não sabem ainda. Né? Mas eles estão anunciando, né? Mostrando isso aqui, mostrando aqueles judeus compatriotas deles que existe uma mensagem a ser proclamada e eles estão dispostos a anunciar. Então, isso aqui é muito bacana e desafiador para a gente, porque a gente bota muita desculpa hoje, né, para não falar de Jesus, para não pregar o evangelho, não tem um tempo, posso ser perseguido, as pessoas não vão gostar, estou com problema demais para pensar nisso. De forma alguma, é nossa obrigação. Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu anunciar o evangelho. Então, agora, o texto vai dizer que, a despeito desses escrúpulos aqui que esses irmãos tinham, versículo 20 vai nos mostrar que um grupo, vai dizer que alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, então, cidades gentias, cidades que
estão afastados aqui do contexto cultural de Jerusalém, e que foram até Antioquia, eles falavam também aos gregos. Então, um grupo aqui que já não tinha tanta dificuldade assim, imagina, você nasceu lá em Cirene, ou nasceu na cidade de Chipre, né? Você é um judeu, mas você lida com gentio o tempo inteiro. Você conversa, você se relaciona, você faz comércio com essas pessoas, você fala com essas pessoas. Você teria dificuldade para abordá-las, para falar de Jesus? Agora, para um judeu mais ortodoxo, teria, não teria? O judeu de Jerusalém não dava nem um bom dia para o gentio. Considerava ele como um cão, como um impuro. Raça ruim. Passava, cuspia. Quero saber. Não dava nem ideia. Eles tratavam, se colocavam numa posição mais elevada do que os outros. Nós somos o povo de Deus, vocês são cães. Não importa quem vocês são. Então, mesmo estando debaixo do jugo de Roma, mas eles se consideravam altivos nesse sentido. Mas para um judeu helênico, faço isso todo dia, vão na minha casa, inclusive, a gente toma café junto, né? Então, essas pessoas que conheceram a Cristo não tiveram nenhuma dificuldade de anunciar Jesus para os outros, para os gregos. E isso foi legal, né? Isso aqui foi muito bacana. Eles anunciaram o Evangelho. O que a gente percebe aqui, queridos? O que a gente vê aqui é Deus, em sua provisão, levando tanto judeus quanto gentios ao Evangelho. Percebe como Deus está controlando a história? Deus está usando uma perseguição, Deus está usando uma situação difícil para os seus propósitos, para os seus fins aqui, de maneira que o seu nome seja glorificado. E ele conduz as coisas de tal maneira a cumprir aquilo que ele sempre assim, almejou, ou é até ruim a gente usar essa expressão, né? Deus decretou, acho que essa é a palavra melhor, não é que Deus fica ansiando, né? Como se eu nunca pudesse. Deus, ele decreta, né? Mas ele vê cumpridos os seus propósitos. E ele vai conduzindo situações para isso. Fala. Depois, mais para frente, a gente vai ver que Paulo tinha muita habilidade em pregar aos gentios, né? Mas eu imagino agora, refletindo nessas coisas que o senhor está falando aí, que era muito mais fácil pregar a Cristo para o judeu. Você estava dizendo a ele que o Messias chegou. Uhum. Jesus é o Messias. Sim. Era muito mais fácil você... Para o gentio, você ia ter que explicar tudo ainda. Por que ele precisa de um Messias, né? E contar a história. É mais difícil. O judeu já subentende a história. Né? Ele já entende. Olha, o Messias... Não precisa explicar quem é o Messias para o judeu. É o esperado deles. Mas, né, para um gentio já é mais complicado, né? Você precisa explicar, mostrar. Por outro lado, para o judeu também é concebível a imagem que o Messias tinha sido crucificado. Ele não conseguia entender isso, aceitar de forma alguma, né? Mas, enfim, são os dois lados, né? Mas foi bom a perseguição aqui, irmãos? O que vocês acham? Será que essa perseguição que caiu sobre a igreja no período de Estevão lá, foi boa ou foi ruim? É complicado, né? Deu frutos, né? A gente nunca vai dizer assim, isso aqui foi bom, né? Ninguém gosta assim, Senhor, manda uma perseguição hoje, porque eu estou 2 dias sem ser perseguido, Senhor. Né? Quer sofrer um pouquinho. Nunca é bom, né? Mas Deus usa isso para os seus propósitos, né? Deus usou a perseguição para fazer a igreja avançar. A igreja estava lá em Jerusalém orando, tá tão bom aqui, né? Nosso grupinho aqui, vamos cantar mais um pouquinho, ficar mais unido, está aconchegante aqui, e Deus, vocês têm que ir, né? E Deus usa a perseguição para espalhar o evangelho também. E Deus levanta judeus convertidos, que haviam sido convertidos provavelmente lá no Pentecostes, né? E voltaram para as suas cidades depois, já crentes, e quando a perseguição surgiu em suas cidades, eles também, então, anunciaram o evangelho para os gregos, e foram ganhando almas para Cristo, né? Levando vidas até Cristo. Então, a perseguição, Deus usa, inclusive, a perseguição para fazer a sua igreja avançar.
Tertuliano de Cartago, ele dizia o seguinte, tem uma frase dele que entrou para a história, muito bem conhecida, que o sangue da igreja é semente. Já ouviu essa frase? Ele dizia o seguinte, olha, vocês podem nos ceifar, quanto mais vocês nos ceifam, mais nós crescemos. Porque o sangue da igreja, o sangue dos mártires, é semente. O imperador, o império perseguiu por um bom tempo a igreja, mas eles perceberam que quanto mais a igreja era perseguida, mártires eram estabelecidos, mais a igreja se espalhava. Então, assim, tem os seus benefícios, né? A gente viu aqui, hoje o irmão Otávio apresentou aqui um país onde a igreja lá é perseguida, e nós temos visto toda quarta-feira um país, né? Temos orado pela igreja num desses 50 países, e a igreja lá, irmão, está sendo perseguida. Está sofrendo, mas o evangelho está avançando. Está avançando, está crescendo, está se espalhando. É ruim a perseguição? Claro que é. A gente viu aí os dramas que os irmãos nossos lá passam. A gente nem imagina, não consegue nem imaginar como que é viver num lugar assim. Certamente não é um lugar que a gente escolheria ir morar. Não quero ir lá. Eu quero estar num país tranquilo, né? E talvez, queridos, a falta de perseguição gere crentes desleixados, relaxados. Não é verdade? Num país desse, as igrejas, elas se reúnem debaixo de perseguição e mais com fervor, com alegria. Não tem medo de se reunir e perder a própria vida. Esse risco existe? Sim. Pode ser mitigado? Pode. Mas eles não deixam de professar a fé em Cristo. É tão diferente da gente, né? Será que os crentes desses países perderiam a oportunidade de estar num culto para adorar a Deus? Um culto de oração como esse? Um pleno feriado? E aí? Será que eles olhariam, não. Irmãos, seria tudo o que eles gostariam de ter. Mas, de certa forma, isso produz um certo desleixo. A falta de perseguição, de sofrimentos, faz a gente ficar meio acomodado, bem acomodado. Mas essa igreja aqui, a despeito da perseguição, estando sob perseguição, ela continua a pregar o evangelho. Ela está avançando, né? Nosso horário aqui acabou, só vou citar aqui o próximo ponto, que a gente vai ver na próxima semana, o ponto 2 aí, que a igreja avança sob os cuidados do Senhor. Verso seguinte, é o verso 21. A gente vai ver Deus cuidando da igreja, Deus ajudando a igreja com a sua mão abençoando o trabalho desses irmãos. O que é ter a mão de Deus sobre a sua vida? Qual o efeito de você ter a mão do Senhor sobre você? O que Lucas pretende dizer, ou pretendia dizer aqui, com essa expressão, a mão de Deus estava sobre eles aqui? Nós encontramos na Bíblia algumas referências à mão de Deus sobre pessoas, sobre povos. E dependendo do significado, pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim também. Pode ser algo bom, ter a mão de Deus sobre a pessoa, sobre alguém, sobre uma determinada nação, pode ser algo muito bom. Pode representar a bênção do Senhor. Mas a mão de Deus sobre alguém pode representar também juízo. Juízo de Deus caindo. Deus estendendo a sua mão para trazer juízo. Então depende do significado, né? Aqui a gente sabe que é uma coisa boa, porque a mão de Deus está sobre a igreja e por isso a igreja avança, por isso a igreja cresce. A igreja ela vai se expandindo, né? Então, na semana que vem, nós olharemos aqui para esse segundo tópico, que a igreja avança sob os cuidados do Senhor. A mão de Deus está sobre ela. E aí, se Deus nos permitir, nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Ficou alguma dúvida aí? Alguém quer fazer um comentário, irmãos? Do nosso estudo de hoje? Deu para entender bem aí essa primeira parte? Então, amém, né? Que Deus possa nos abençoar.